Glória a Deus. Cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aproveitando que os amados estão em pé, abra sua Bíblia na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 12. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo é o de número 27, para a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos gratos a Deus por esta oportunidade de estar na casa dele, podendo adorar a ele, né? Glória a Deus, podendo, livre para servir o Senhor, livre para adorar, pela bondade de Deus que nos proporciona este momento tão importante, né? Feliz pela vida dos irmãos que estão conosco, né? Aqueles também que não puderam vir, o Senhor sabe todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 27, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém? Glória a Deus. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Podemos assentar? Glória a Deus. Aleluia. Na Bíblia NVI diz: vocês são o corpo de Cristo e individualmente cada um é membro desse corpo. Hoje eu quero falar sobre a igreja de Cristo como o corpo de Cristo. Uma coisa que precisamos saber de antemão, que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça da igreja. Em Colossenses 1:18 diz isso claramente. Cristo é o cabeça da igreja, e toda a igreja, ela precisa desse comando de Cristo para poder andar, para poder viver. O corpo sem cabeça não faz sentido. Um corpo sem cabeça não tem como existir, não tem como sobreviver. A igreja, para ela funcionar, ela precisa da cabeça, que é Cristo, do comando de Cristo. Todos sabem que é da cabeça que vem todo o controle do corpo. Se a cabeça não funcionar, os braços não vão se mover, os dedos não vão se mover, nada vai acontecer se a cabeça não estiver funcionando. Cristo é o cabeça da igreja, de onde vem toda a ordem, todo o comando de Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, não é o corpo que domina a igreja, não existe um membro da igreja que tenha o controle do corpo de Cristo, não. Quem comanda o corpo de Cristo é Cristo, o cabeça da igreja. Então a igreja precisa ter isso em mente. Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então já não é mais as minhas decisões que predominam, já não é o meu gosto pessoal que deve imperar. O que deve dominar a minha vida, o que deve reger os meus dias, é Cristo, o Senhor da minha vida, aquele que vive em mim, aquele que reina em mim. Oh, se isso fosse realmente a verdade na vida de cada cristão, se realmente cada crente deixasse Cristo ser o Senhor de todos os seus negócios, de Cristo ser o Senhor de toda a sua vida, de Cristo dominar tudo em sua vida, oh, que bom seria, que igreja abençoada seria, se realmente todos deixassem Cristo controlá-los, o Espírito Santo guiá-los para onde quer que fossem. Oh, que maravilha seria! A igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo, ele não existe por existir. A cabeça é Cristo, Cristo é sadio. A cabeça não está doente, irmão. A cabeça que é Cristo não está enferma. A cabeça está curada, sadia, plenamente funcional.
Se existe alguma coisa errada, está no corpo, não na cabeça. Cristo não tem problema nenhum, Ele está plenamente exercendo a sua função, está ativo e apto em sua função, como cabeça do corpo da igreja. Se existe alguma coisa errada, é no corpo, é membros do corpo que estão com algumas deficiências e algumas dificuldades. Jamais será Cristo. Cristo não tem problema nenhum. Se existe algum problema, é no corpo e não no Cristo, que é o cabeça. Esse corpo, ele não existe por existir, só por existir. Ele tem um propósito. Qual que é o propósito do corpo? Cumprir a ordem de Jesus. O corpo existe para obedecer a Cristo. Por que mais o corpo existiria, senão para ser submisso à cabeça e cumprir o desejo da cabeça? Uma igreja que não quer servir o propósito de Cristo, que não quer obedecer o comando de Cristo, não é uma igreja sadia, é uma igreja deficiente. E vamos lá pensar se realmente esse povo que se diz igreja está fazendo parte do corpo de Cristo verdadeiramente. Porque para estar ativo precisa do ligamento com a cabeça. Se não tem o ligamento com a cabeça, não faz parte do corpo, está morrendo, está enfermo. Cristo é o cabeça, a igreja é um corpo, e cada membro desse corpo é importante no propósito divino. Agora eu preciso dizer para os irmãos, a primeira coisa muito importante, depois de eu dizer que Cristo é o cabeça, é que o corpo é um. O corpo não são vários corpos. A igreja é um corpo só. A igreja é uma unidade, é o corpo de Cristo. A igreja não é, cada lugar é um corpo de Cristo. Ah, aquela igreja lá é um corpo de Cristo, aquela outra é um corpo de Cristo, a igreja lá na África é um corpo de Cristo, aqui no Brasil é um corpo. Não, a igreja toda, no universo inteiro, aonde quer que exista o nome de Jesus sendo pregado, aqueles que fazem parte da igreja são o corpo de Cristo. Ah, mas são tão diferentes? Sim, mas a igreja é um só. Em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 13, diz que pelo mesmo batismo todos foram colocados num corpo só, quer judeus, quer gregos, quer livres, quer escravos, quer ricos, quer pobres, todos estão dentro de um corpo só, o corpo de Cristo. Você é nivelado deste corpo para fazer parte do corpo de Cristo. Para realmente estar inserido nesse corpo, uma coisa se faz muito necessária, e eu peço que você redobre sua atenção para isso. Você já nasceu de novo? Você realmente teve um encontro pessoal com Cristo? Você sentiu dentro de você o trabalhar do Espírito? Você percebeu que foi transformado em uma nova criatura? Você sentiu isso? Você sentiu os seus pecados sendo levados embora, e uma paz que vem do céu enchendo o seu coração? Isso chama-se regeneração, novo nascimento. Jesus falando com Nicodemos, trocando os personagens, falando com Nicodemos, disse para ele assim: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ou seja, irmão, a pessoa que não nasceu de novo, ela não faz parte do reino de Deus, ela não está apta, ela não está em serviço, ela não tem a vida do Espírito de Deus dentro dela, funcionando e ativando ela para a obra de Deus. Precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não produz fruto. Ei, irmão, atenção,
se não nascer de novo, não pode produzir fruto, pois não tem ainda a vida de Deus gerada em dentro dele. Ele pode fazer barulho, ele pode mostrar, ele pode falar, ele pode dizer, ele pode dar gritos e saltos, mas se ele não tem a essência de Deus dentro dele, ele não produz o fruto do céu, ele não tem o reino de Deus dentro dele. Aleluia! O corpo é um e todos estão nivelados e ungidos, guiados, vivificados pelo mesmo Espírito. Existe um só corpo e existe só um Espírito que dá vida a este corpo. E você já deve saber quem é esse Espírito. Você deve ter certeza de quem é o Espírito que dá vida ao corpo. É o Espírito de Cristo. Romanos 8:9 diz: aquele que não tem o Espírito, esse tal não pertence a Cristo, não faz parte de Cristo. Você precisa ter o Espírito de Deus dentro de você, para você fazer parte de Cristo. Ah, mas pastor, então eu preciso falar em línguas estranhas, eu preciso saltar, eu preciso profetizar, eu preciso revelar. Não, você precisa ter o Espírito de Deus frutificando o caráter de Cristo dentro de você. Amém se você falar em línguas, amém se você profetizar, amém se você interpretar, mas você precisa ter o caráter de Cristo em sua vida. Você precisa ter o trabalhar do Espírito dentro de você, te tornando a imagem de Cristo do dia após dia. Senão, de nada valerá. Existe uma diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito. Não me valerá nada eu ter todos os dons espirituais se eu não tiver o fruto do Espírito em minha vida. Me valerá muito se eu tiver o fruto do Espírito em mim e tenha poucos dons ministeriais. Aquele que tem o fruto do Espírito, esse vai chegar, esse vai estar lá. Mas aqueles que têm, dizem que têm, afirmam que têm dons espirituais, mas não têm o caráter de Cristo sendo formado nele, não produz o fruto do Espírito, a dúvida é grande. Aleluia. Eu me pergunto, como pode uma pessoa que diz que está cheia do Espírito de santidade, do Espírito de vida, querer um mal a outra pessoa? Como pode uma pessoa que diz que tem o Espírito, que é benigno, que é bondoso, que é amoroso, querer puxar o tapete da outra pessoa, querer usurpar a posição da outra pessoa? Ei, irmão, vai ter que me explicar isso. Você precisa ter o Espírito. Eu vou ser bem honesto, bem claro. Nem todos que frequentam a igreja já nasceram de novo. Nem todos que vão à igreja têm o Espírito dentro dele. É sério o que eu estou falando. Nem todos que participam do culto, às vezes até canta, toca, faz a obra, tem realmente Cristo dentro dele, produzindo o caráter de Cristo. Nem todos, não se engane. Ah, o irmão é crente, é uma benção. Ah, vai por aí. Tem crente que é problema, irmão. Tem crente que é problema. É melhor você negociar com uma pessoa que não é uma cristã autêntica, que não vai à igreja todos os dias, mas que tem uma vida moral, ética e séria, do que um cristão que vai à igreja todos os dias e está lá e dizendo que é salvo e que não sei o que mais, mas não é fiel em seus negócios, não é honesto, é mentiroso, é trapaceiro. Meu Deus do céu. A Bíblia chega a dizer, Paulo ensinando diz, que aquele que se diz irmão, se dizendo irmão, mas é imoral, é idólatra, afaste-se dele. Você já pensou, irmão?
A Bíblia manda se afastar daquele que se diz irmão, mas não é. A verdade é aquele que se diz irmão e não é mais perigoso. Mais perigoso do que aquele que está lá fora, que você já sabe que não está produzindo o fruto do Espírito. Ele é guiado, ele é cego, ele é guiado pelo inimigo. Então você precisa ter fé, ação de Deus, vigilância, para guiá-lo ele à luz. Irmão, todos aqueles que nasceram de novo, têm o Espírito de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. Independente se ele é dotado de dons excelentes, ou se ele não tem lá grandes dons espirituais. Mesmo que ele seja uma pessoa muito eloquente, ou uma pessoa mais acanhada, mesmo que ele tenha muitos frutos espirituais ou poucos frutos espirituais, todos que nasceram de novo e têm o Espírito de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo, e todos eles trabalham para quê? Para servir o corpo de Cristo. Irmão, escute bem o que eu vou dizer agora. Se Deus lhe concede o dom de profecia, e você se torna uma pessoa ousada na profecia, não é para você se vangloriar, não é para você se mostrar melhor do que os outros. O propósito é a edificação do corpo de Cristo. O propósito é benfeitoria no corpo, na igreja. Se Deus lhe usa nos dons de curar, não é para você ganhar dinheiro, ficar rico, famoso. Não, é para você servir a igreja de Cristo, é para trabalhar no corpo de Cristo. O propósito não é você, a ideia é o corpo. Aleluia! Tudo que você receber na obra de Deus não é para benefício próprio, mas é para bem do coletivo, do corpo de Cristo. Tem pessoas muito equivocadas. Ei, irmão, tem pessoas vivendo uma vida toda errada. Ele já veio para a igreja dizendo: eu vou buscar poder, eu vou buscar poder, e eu vou ser, e eu vou chegar, e eu vou ir, e vou alcançar. Só falta dizer igual o diabo: eu vou subir acima de Deus e colocar meu trono acima dele. É dotado de um orgulho absurdo. O crente não. O crente verdadeiro, ele diz: eu cheguei, estou me humilhando, estou me encurvando, estou desaparecendo. Enquanto ele está sumindo, Cristo está aparecendo. Eu vou te falar o que pastor tem sofrido hoje na mão de crente, você não tem noção. Camarada fala 3, 4 palavrinhas e você tem que se cuidar com como você fala com ele, porque ele diz: eu tenho o meu ministério, pastor. Deus fala direto comigo, vigia. Estou falando, irmão. Humildade, vida de serviço, propósito no reino, está escasso. Pessoa que chega e diz: eu vim para servir, o que o Senhor me der, eu estou fazendo. Onde tiver espaço para mim trabalhar no reino, eu estou indo. Está escasso, irmão. E a vida do corpo, a essência é serviço no coletivo, para que todos possam se sair bem no final, para que todos sejam abençoados, curados, vivificados. Não é propósito individual. Deus não tem prazer nenhum em ficar bajulando alguns e entristecendo outros. Deus quer que o corpo cresça em unidade. Aleluia! A Bíblia diz que o corpo é um, mas os dons são diversos. Se você ler lá 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 até o 7, vai dizer: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é Deus que opera todas as coisas. Há diversidade no corpo. O corpo não é um só. Há diversidade de pessoas e de ações e de ministérios e de dons,
mas todos são guiados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Senhor e pelo mesmo Deus. Ainda diz claramente no versículo 7, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil. Diga-me, o que Deus lhe dá tem utilidade no reino de Deus? Ou é só para você se vangloriar? O que Deus lhe dá, o Espírito lhe dá, é para ser usado, porque utilidade vem de usar, para ser usado em benefício da igreja? Ou é só para você dizer, olha como eu sou grandão? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, só mesmo para benefício da igreja inteira, do coletivo. Então não é você que escolhe, não é você que escolhe o que Deus vai te dar, é Deus que escolhe você para aquilo que Ele vai te dar. É Deus que está acima de você, não é você que dá ordens ao Espírito, é o Espírito que dá ordens a você. Não é você que vai, é o Espírito que te leva. Não é você que vai falar, é o Espírito que vai falar através de você. Está entendendo, irmão? Está entendendo, irmã? Temos que voltar a esse princípio. Nós temos que retornar a esta realidade, a esta verdade. A igreja está se assenhorando nos últimos dias. Essa igreja moderna, ela está tomando posse daquilo que não é dela. Está tirando o lugar daquele que é Senhor, querendo ser Senhor. Está estragando tudo as coisas. Mas voltando aqui para a mensagem, a unidade na diversidade traz equilíbrio. Se todos estão, apesar de diversos, trabalhando no mesmo propósito, as coisas fluem, as coisas ficam certas, as coisas caminham. A unidade na diversidade traz equilíbrio. Cada um deve exercer a sua função com dedicação. Romanos capítulo de número 12, versículos 6 até o 8, vai dizer que se o teu dom é governo, deve fazer isso bem feito. Se o teu dom é ensino, deve ensinar com dedicação. Se o teu dom é aconselhamento, deve usar isso com misericórdia. E vai dizendo, se o teu dom é socorro, deve fazer com generosidade. Se tudo aquilo que Deus confia a você, deve fazer da melhor maneira possível. Já diz a Bíblia lá no Velho Testamento: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que é relaxadamente? Descuidadamente, sem prestar atenção, sem zelo, de qualquer jeito. Vou lá, tem que ir, né? É eu de novo, meu Deus, me erra, pastor, me esquece, homem. Não, faça com dedicação. O ministério não é um fardo, não é um peso que você tem que carregar. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Não é sacrifício servir a Jesus, não é um fardo pesado a ser carregado, não é. Apesar das dores, das dificuldades, das calúnias, das provações, das deficiências, ainda assim é prazeroso saber que as lutas, as aflições, as adversidades, as dificuldades não são nada comparadas à glória que nos está esperando, está para ser revelada em nós, diz a Bíblia. Aleluia. E uma coisa que eu quero destacar aqui para depois seguir em diante é: por mais excelente que seja o membro, por mais destacado que ele seja, por mais ilustre que ele seja,
ele depende dos outros para funcionar também. Ninguém é independente. No corpo de Cristo não existe membro independente. Eu não preciso de você. A Bíblia deixa bem claro. É aqui no texto que nós lemos, aonde diz: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O texto está dizendo assim: o pé não pode dizer, não preciso de você. A mão não pode dizer, não preciso de ti. O olho não pode dizer, não preciso de você. Todos um depende do outro. E até os mais insignificantes devem ser cuidados, devem ser zelados. Ou será que você deixa uma parte do seu corpo abandonado e o resto você cuida? Não, todo o corpo tem que ser bem cuidado para que o corpo possa viver em pleno funcionamento. O corpo, irmão, para ele funcionar, você sabe disso, ele precisa de algumas coisas. Precisa de água. O corpo que não beber água, ele vai definhar, ele vai morrer. Você pode até ficar uns dias sem comer, mas sem beber água, não dá. Não dá. Eu quero deixar aqui ilustrado que a água que dá vida a esse corpo é o Espírito de Cristo, porque lá em João, capítulo de número 7, versículo de número 38, ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E diz assim, e ele estava falando do Espírito que haveria de vir, e eles receberiam. Você pode viver nesse corpo desde que você tenha o Espírito que traz vida, que faz refrigério na sua alma. E você também precisa se alimentar. Qual que é o alimento? O alimento é a palavra de Deus. Você não consegue viver sem o Espírito fluindo em você, e você não consegue viver sem a palavra de Deus dia e noite. Tem crente que está doente, enfraquecido, porque pouco alimento tem recebido. Dois problemas. Primeiro, falta de interesse dos membros em ouvir, em receber a palavra de Deus. Segundo problema, falta de dedicação dos ministros para pregarem a autêntica e verdadeira palavra de Deus que alimenta. Estamos vivendo aquilo que Paulo disse: tempos difíceis, dias difíceis. Estamos como que lá no livro de Ruth, no capítulo de número 1, quando diz: e houve fome em Belém, a terra do pão, não tinha pão. No lugar em que devia ter pão, o povo estava com fome. Muitas igrejas já não pregam mais a palavra de Deus, já pregam coisas e mais coisas, mas não a autêntica palavra de Deus que alimenta. Muitos ministros já não ensinam mais nada, não tem mais compromisso com a palavra de Deus, e a maioria do povo tem comichão nos ouvidos em ouvir aquilo que lhes agrada e não a verdadeira palavra de Deus. Quer ver essa igreja encher de gente? É só começar a mentir, irmão. Só começar a mentir. É só começar a prometer coisas que não são verdadeiras, que não estão na palavra de Deus, e as pessoas veem que parece que é uma coisa de doido. É que só começar a enganar as pessoas. Vai mudar de vida, vai ficar rico, traz o seu dinheiro e fique rico. Cada vez mais pobre, mas a palavra de Deus as pessoas não querem, não têm interesse. Igrejas grandes, cheias de pessoas, vazias. Nós precisamos que esse corpo seja mantido, seja vivificado, renovado, alimentado todos os dias. O corpo não pode ficar abandonado, ele precisa de renovação. Nós participamos todos os meses aqui da ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é muito importante. Vou te explicar por quê. Porque a ceia do Senhor
ele é um ato solene instituído pelo próprio Cristo, que toda a igreja, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer tempo, está a fazer da mesma maneira, sempre, com os mesmos elementos, no propósito de relembrar o sacrifício de Cristo. Toda vez que participamos da ceia, trazemos à memória que Cristo derramou o seu sangue para nos trazer vida. Toda vez que participamos da ceia do Senhor, isso nos traz esperança, porque Ele diz assim: até que Ele venha, até que Cristo venha, nós estamos participando. Então nos remete isso, que um dia Jesus virá e a igreja vai participar da ceia lá nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Aí a ceia também nos nivela como irmãos, porque a ceia do Senhor não é servida um cálice especial para os mais ricos e um cálice inferior para os mais pobres. A ceia do Senhor também não é dado um cálice melhor, um cálice mais bonito para aqueles que são eclesiasticamente maiores, e aqueles que são mais leigos, um cálice inferior. Não, todos bebem do mesmo cálice, significando que todos são irmãos e todos pertencem ao mesmo corpo de Cristo, salvos pelo mesmo sangue e pela mesma graça. Aleluia. Não quero ser cansativo, não quero ser enfadonho, já quero correr para a finalização. Mas eu quero dizer algo importante sobre o corpo de Cristo. Irmão, a vida de Deus no corpo, ela passa por todos. O sangue passa por todo o corpo. Uma célula está conectada à outra. Se uma parte do corpo não estiver funcionando, não é só ela que é prejudicada. Por ela não funcionar, ela traz prejuízo para ela, mas para os demais também. Uma célula morta traz prejuízos para as demais. Uma célula doente também traz problemas para o resto do corpo. Por isso é necessário o grande amor de Deus impregnado no coração de cada crente, porque só o amor traz cura. Abra bem os ouvidos ao que eu vou dizer. Conhecimento teológico não cura ninguém. Carteirinha de obreiro, posição eclesiástica, não cura ninguém. O amor cura vidas. O amor restaura pessoas feridas. O amor restaura pessoas machucadas. Se não houver amor na igreja, a igreja não perdoa, a igreja não compreende, a igreja não aceita, a igreja não intercede, a igreja não ajuda. Se não houver amor na igreja, não tem nada. E eu vou ser bem direto, irmão. Não adianta nada dizer que ama quem está lá longe, sendo que aquele que está do teu lado tu não consegue amar. Os que estão aqui dentro, aqui, não significa nada para você. Quer amar aqueles que estão longe. Não, não, não. A carta de João chama você de mentiroso. Teu amor é fingido, não é verdadeiro. Se esse amor for real, você não vai ferir o irmão do lado, você vai ajudar o irmão do lado, vai compreender o irmão do lado, vai levar a carga do irmão do lado, em vez de tentar afundar ele de uma vez. O que eu já vi dentro da igreja, irmão, não é brincadeira não, viu? Nem perco tempo comentando sobre isso.
mas precisamos reavivar essa chama do amor dentro da igreja. Precisamos urgentemente deste amor enchendo corações, porque sem amor a igreja não subsiste. Os membros que estão doentes ainda não estão mortos, podem ser revivificados, precisam de cuidados para serem restaurados. Agora vou encerrar mesmo, irmão. Ninguém que faz parte do corpo de Cristo pode optar por sair do corpo, porque se sair do corpo, morre. Como é que o seu dedo vai ficar fora do corpo? Tirou um dedo fora, ele morre, ele seca, apodrece e morre, cheira mal. Quando uma pessoa quer fazer parte de Cristo, mas não quer fazer parte do corpo de Cristo, ela está confusa, ela está com problema, porque não funciona assim. Para a pessoa estar dentro de Cristo, em Cristo, ela precisa fazer parte de Cristo, do corpo de Cristo. Só quem faz parte do corpo está em Cristo. E como nós estamos aqui e conhecemos que tem pessoas que estão doentes, que estão machucadas, que talvez estão feridas, e aquelas feridas está fazendo com que ela fira outras pessoas, nós não devemos ser levados por uma onda de tristeza, mas devemos estender a mão para que elas possam ser curadas e para que haja verdadeira harmonia dentro da igreja. Vivendo todos no propósito de Cristo, nós vamos deixar para trás todo engano e toda mentira. Lá em Efésios capítulo 4 e versículo 25, está escrito: não mintais uns aos outros, vós sois o corpo de Cristo. No meio da igreja não pode haver engano, nós devemos ser honestos, sinceros. Em muitos cultos é um verdadeiro teatro, as pessoas maquiando uma realidade que elas não são, uma hipocrisia absurda que deixaria até os fariseus de queixo caído. Quero te lembrar que existe 2 olhos como chama de fogo, que são penetrantes e conhecem cada pensamento, cada intenção, cada motivação, cada maquinação, tudo. Ele sabe tudo, não tem para onde se esconder. E a Bíblia diz claramente que um dia todos os segredos dos homens serão revelados. Já ouviu a frase: seja você mesmo? Seja você mesmo, mas deixe Deus mudar você. Não permaneça você mesmo, que Cristo apareça em você. Aleluia. Vamos colocar de pé. Aleluia. Eu quero orar com a igreja, quero orar com a sua vida, e nessa oração nós vamos orar por avivamento, irmão, reavivamento de Deus nas nossas vidas. O avivamento, ele não é produzido por homem nenhum. Homem nenhum tem poder de avivar o outro. Reavivamento acontece pelo poder de Deus que vem de cima. A ordem vem de cima e a cura vai acontecer nas células feridas e machucadas.
É só o Espírito de Deus, através do seu poder, é quem vai curar. Então vamos orar neste momento e pedir para Deus reavivar a igreja. Não só essa comunidade, mas a igreja num propósito geral, no coletivo. Aleluia! Em todo lugar do mundo a igreja está precisando disso. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos orando agora e intercedendo pelo teu corpo. Nós estamos clamando a Deus porque reconhecemos as chagas, as dores e os sofrimentos do povo que se chama pelo teu nome. Nós vemos pessoas se arrastando, sendo, meu Deus, massacradas por pecados e injúrias, estão sendo caluniadas, estão sendo feridas, estão angustiadas e parece que já não tem mais forças para se levantar. Mas agora eu clamo em nome de Jesus, unido a esta igreja, que o vento do teu Espírito possa oxigenar o corpo de Cristo, meu Deus, trazendo vida e expulsando o que é mal para fora do corpo, em nome de Jesus. Que todo veneno de discórdia, que todo veneno de inveja, todo veneno de ciúme, de faccionismo, seja expulso em nome de Jesus, e que a vida autêntica do teu Espírito, que produz paz, que produz calma, que produz contentamento, que produz harmonia e bons frutos do teu reino, possa reinar e fluir em cada um, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu creio, Pai querido, que tu nos ouviste. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Grande Deus.